Moçambique. Já estamos em sua casa. Confira desde já os destaques para hoje. O governo passa a cobrar taxas pela entrada de viaturas ligeiras do estrangeiro nas principais fronteiras do país. Sindicato Nacional de Jornalistas repudia a limitação da atividade dos profissionais de comunicação social em Cabo Delgado. Há adolescentes e jovens que vandalizam máquinas de jogos de azar para roubar dinheiro em Gaza. O governo passa a cobrar taxas pela entrada de viaturas ligeiras do estrangeiro nas principais fronteiras do país. As referidas taxas aprovadas variam entre 3 e 10 dólares. É uma decisão que resulta da sessão do Conselho de Ministros desta terça-feira. As taxas rodoviárias serão aplicadas aos veículos ligeiros que apresentam matrícula estrangeira. O Conselho de Ministros apreciou e aprovou o decreto que revê, o decreto número 26/2010, de 14 de julho, que aprova o regulamento das taxas rodoviárias. O decreto estabelece as taxas rodoviárias aplicáveis aos veículos ligeiros de matrícula estrangeira, com vista a consignar as receitas provenientes das taxas cobradas à manutenção e conservação de estradas. No caso, referimos-nos às fronteiras de Mandimba, na província de Niassa, à fronteira de Milange, na província da Zambésia, as fronteiras de Zobwe, Xuxumano, Caçacatiza e Calomé, na província de Tete, e a fronteira de Machipanda, na província de Manica, e igualmente as fronteiras de Namacha e Goba, na província de Maputo. O porta-voz do Conselho de Ministros, Filimão Soaze, justifica as razões que ditaram a decisão do Executivo. Bom, primeiro dizer que em algumas fronteiras, ou em relação ao regime fronteiriço com alguns países mencionados aqui na lista das fronteiras que mencionamos, Moçambique estava numa situação desvantajosa, porque tínhamos situações em que as viaturas com matrícula nacional, viaturas ligeiras, é isso que nos referimos, porque, como devem estar em alerta, as viaturas pesadas já vêm pagando. Estamos a falar das viaturas ligeiras. Portanto, as viaturas provenientes de Moçambique pagavam em países que têm fronteira connosco nos pontos aqui indicados. Haveria, portanto, que fazer conformar esta reciprocidade. Portanto, os que nos cobram, cobrar-nos também. As taxas aprovadas pelo governo variam de 3 a 10 dólares. No caso, para as fronteiras de Mandimba, Milange, Zobwe, Xuxumano, Caçacatiza, Colomé, na província de Tete, e Machipanda, na província de Manica, a proposta vai no sentido de um valor equivalente a 10 dólares. E no caso da fronteira de Namacha e Goba, na província de Maputo, a proposta é no sentido de se cobrar o equivalente a 3 dólares. Portanto, esses valores também têm alguns critérios por detrás da sua definição, não são aleatórios, têm a ver com aquilo, primeiro, que são os acordos de reciprocidade que temos com esses países, ou daquilo que somos cobrados também quando as viaturas com chapa de inscrição nacional são cobradas no estrangeiro. Ainda na sessão do Conselho de Ministros desta terça-feira, o governo decidiu aprovar a Carta Africana do Direito dos Povos para os Idosos e Pessoas com Deficiência. Os documentos serão submetidos à Assembleia da República para aprovação. O secretário-geral do Sindicato Nacional de Jornalistas diz que não é correto impedir jornalistas de cobrir assuntos, neste caso ligados ao terrorismo em Cabo Delgado. Eduardo Constantino acrescenta que não deve existir favoritismo na classe. Desde o início dos ataques armados em Cabo Delgado, o governo sempre limitou a atividade dos jornalistas na região. Uma limitação que foi levantada este ano com a abertura das fronteiras de Cabo Delgado aos profissionais da comunicação. Porém, esta abertura é colocada em causa pelo secretário-geral do Sindicato Nacional de Jornalistas, Eduardo Constantino, que entende que o mesmo exclui alguns órgãos. Não é correto impedir que os jornalistas possam cobrir Cabo Delgado.
Não é correto que os jornalistas possam, enfim, discriminados. Uns cobrem, outros não. E é isso que nós temos vindo a exortar a quem de direito para que permita. Só que a questão que nos é colocada é perigoso, porque Cabo Delgado, quer queiramos, quer não, está em guerra, está sendo invadida por terroristas do Estado Islâmico. Constantino diz estar ciente dos riscos dos profissionais estarem a trabalhar na zona de conflito. É preciso preservar também a proteção dos próprios profissionais da comunicação social. Cobrir, sim, é nossa função, é nossa obrigação, mas não nos expormos de qualquer maneira. Então é preciso encontrarmos formas corretas para permitir que os jornalistas tenham acesso às informações. Isso é que nós desejamos, é isso que nós sempre defendemos e vamos continuar a defender. Desde o início dos ataques armados em Cabo Delgado, vários jornalistas foram impedidos de exercer atividade e outros chegaram a ser detidos. Deslocados de Cabo Delgado, acomodados em Macinga, estão sem documentos de identificação e pedem a intervenção urgente do governo para a resolução do problema. Os terroristas em Cabo Delgado não deram espaço para que estas famílias, acomodadas em Macinga, província de Inhambane, levassem alguma coisa das suas casas. Aliás, os malfeitores incendiaram as residências, com todos os pertences, até documentos de identificação civil. Maria Caifás, natural de Muidumbe, mãe de 7 filhos, é disso exemplo. Tinha minha casa, agora essa casa deixou queimaram. E todas as coisas daí dentro, instrumentos daí dentro, mantas, esteira, cama, todas as coisas queimaram. Que horas chegaram para queimar a sua casa, os bandidos? Os bandidos chegaram lá 7 para 8. Você estava onde? Eu estive aí em casa mesmo. Então, quando eles chegaram, nós começamos a fugir. Porque eles estavam chamando, não pode correr, viraram que queremos fazer coisa de reunião. Então, nós vimos que não são esses não é soldados, são bandidos. Então, nós começamos a correr. Eles diziam que queriam fazer reunião? Sim, para nós não correr. Então, nós conseguimos decorrer, mas porque sabíamos de que não são os soldados e não são os daqui, são os bandidos. Nós corremos para no mato. No mato ficamos uma semana quando estivemos no mato. Dora Salésio é outra deslocada que viu sua casa ser incendiada pelos terroristas no distrito de Muidumbe, em Cabo Delgado. E na sequência perdeu os documentos de registro dos seus 3 filhos menores, para além de outros bens. Documento yangu ipale. Só documento dela wangu ni DP morto. Todas as crianças deslocadas, acomodadas no centro de Malova, não têm nenhum documento de registro. Ou seja, devido à ação dos terroristas, os pais não conseguiram resgatar os documentos. E por isso, pedem com urgência para que o governo crie condições para o processo de registro dos menores. Disseram que estão organizar, há de vir aqui uma brigada do distrito, mas o dia não disseram, mas estamos a esperar a brigada que venha fazer esse programa. Só que a orientação que nos deram-nos logo de chegada, que as crianças que estão na escola, é bom enquadrar. Não podemos esperar o registro. O registro há de vir depois, enquanto as crianças estão a estudar. Sim. Mas prometeram onde registrar as pessoas? Sim. Temos confiança de onde registrar. Para além do registro, deslocados necessitam de insumos agrícolas para a abertura de machambas com vista à produção de comida e evitar viver de dependência no centro de acomodação de Malova, no distrito de Macinga, na província de Inhambane. Enquanto isso, o governo estuda mecanismos
para criar um posto de emissão de bilhetes de identidade em França, com o objetivo de flexibilizar processos dos moçambicanos residentes naquele país. Recentemente, o estadista moçambicano visitou aquele país europeu e manifestou-se preocupado com a excessiva burocracia na emissão de BIs aos nacionais residentes em França, que são obrigados a recorrer a outros países para o efeito. Esta terça-feira, a DINIC, em resposta às preocupações de Filipe Nunes, veio ao público reiterar compromisso de implementação deste serviço na França. Agora que o chefe de Estado esteve na França, cerca de 200 moçambicanos levantaram este problema de documentação e tinha a sua situação naquele país comprometida porque não tinham documentos. O Estado está a estudar as melhores vias, ainda não temos representação na França, mas é preciso dizer que está-se a trabalhar para que, num futuro muito breve, tenhamos naquele país também a emissão do bilhete de identidade. A Direção Nacional de Identificação Civil mostrou-se igualmente preocupada com a exposição de bilhetes de identidade perdidos nas redes sociais. Nós temos estado a verificar com alguma preocupação a circulação de bilhetes de identidade nas redes sociais. E, de certa forma, alguns documentos são adulterados, não são os documentos por nós produzidos. E nós queríamos apelar à consciência da sociedade, porque o que nós fazemos nas redes sociais, queremos acreditar que alguns de nós não podem não saber que aquilo é passível de procedimento criminal. Quando nós pegamos no bilhete de alguém e expomos sem autorização desse indivíduo. A entidade competente para a recolha e entrega desses documentos é a identificação civil. Durante os últimos 7 dias, foram emitidos em todo o país mais de 51 mil pedidos de bilhete de identidade. No período em que nós estamos a analisar, nós realizamos 88 brigadas móveis que culminaram com o atendimento de 4.614 pessoas. Portanto, essas pessoas vieram acrescentar um valor àquilo que é a realização das nossas atividades nos recintos de identificação civil. É por isso que nós recebemos 51 mil pedidos, 915 e produzimos 48.342, entregamos 51.319 bilhetes de identidade. Importa referenciar que a cidade de Maputo passa a contar com mais um posto de emissão de bilhete de identidade localizado no bairro de Maguanini. A TV Sucesso assinou hoje um memorando de entendimento com a Associação Moçambicana para o Fundo de Literatura e Leitura. O objetivo é promover o gosto pela leitura. Com alegria que me dirijo aos telespectadores no sentido de me dizer que acabamos de lançar agora esta associação, uma associação dirigida especificamente, digamos, para o livro e para a leitura, para a promoção da leitura neste país, dada a grande carência e o grande nível de literacia está virada para o país, para as escolas, para as bibliotecas e para, digamos, aqueles que também têm uma inclinação e uma paixão pelas letras ao nível de todo o país, ou seja, no Moçambique mais profundo. Daí a escolha propositada do nome de Ovedecula, que é enxuabo, quer dizer descobrir, quer dizer abrir o pensamento, abrir novos caminhos e novos horizontes. Para nós é muito importante este acordo, visto que nós temos também como televisão uma responsabilidade de contribuir no nosso país, de contribuir para impulsionar mais o hábito da leitura. O que será de nós se não houvesse a leitura? O que seria do ser humano sem a leitura? Então, é por isso que nós, como televisão, decidimos abraçar esta iniciativa, abraçar este evento e vamos fazer o que estiver ao nosso alcance para que este acordo, este projeto ganhe asas e se torne uma realidade. Seguimos com outras notícias no seu jornal principal.
Detidos 4 indivíduos, entre eles adolescentes e jovens, acusados de vandalizar, neste caso máquinas de jogos de azar, para roubar dinheiro na província de Gaza. Têm idades entre 16 e 19 anos. São tidos como meninos malandros na cidade de Chibuto devido às incursões criminais que vêm protagonizando há algum tempo. Uma das vítimas, residente em Chimundo, diz que não é a primeira vez que o grupo vandaliza seu estabelecimento comercial para roubar, além de valores monetários, diversos bens. A polícia vai mais longe ao afirmar que o grupo é viciado na vandalização de estabelecimentos comerciais, com destaque para o roubo de quantias monetárias. As autoridades policiais pedem a permanente denúncia de casos criminais para conter o fenômeno na província de Gaza, com a imagem de Paulo Mongoi, Emílio da Conceição, província de Gaza. Ainda na província de Gaza, 2 indivíduos estão detidos após fazerem-se passar por policiais na vila distrital de Chibuto. Estes 2 indivíduos foram interpelados pela polícia esta segunda-feira após suspeitas. Na ocasião, a dupla, com intenções inconfessáveis, apresentou-se como agentes da corporação. A nossa intenção era de estacionar a viatura e comprarmos algumas bebidas. Não tínhamos intenções alheias. Após descoberta das falsas qualidades, o grupo tentou em vão subordinar a polícia.
No momento da detenção, estavam na posse de 166 baterias e 170 LCDs de computadores portáteis. Familiares dos menores atingidos pela explosão de granada em Chimoio estão revoltados com a polícia e pedem que haja um trabalho de base no local onde se suspeita que existe mais material bélico. Bairro Nhamaonha, Monte Cabeça do Velho. Aqui surgiram várias residências, mas o que sabiam era de que a zona já pertenceu às forças de defesa e segurança durante a Guerra Civil e a existência de material bélico não poderia constituir novidade. Porque não era mesmo novidade, David e mais 3 companheiros foram atingidos. Foi exatamente neste local em que o pequeno David, na companhia de mais 4 irmãos, aqueciam o fogo. Acumularam a lenha na perspectiva de combater o frio, mas o que não sabiam é de que com o aquecimento a granada poderia ter explodido. E o inesperado aconteceu. Da granada apenas restou esta lata. David continua no leito hospitalar. Os familiares das vítimas estão revoltados. A polícia chegou, não sei se o que aconteceu, eles estavam presentes, mas sim, até agora nunca apareceu como que foi. Existe. E até entanto, as autoridades ainda não chegaram aqui, talvez fazer pesquisa, talvez possam descobrir mais outras coisas. O pai do pequeno David é o homem de poucos argumentos, mesmo assim pede intervenção do governo. Ontem, quando foi transferido para a novela, primeiro só que o que sofreu é a cabeça. A cabeça está muito mal. A pessoa que primeiro o governo será o que pode fazer. A polícia, através do chefe do Departamento de Relações Públicas, Mário Arnança, teria garantido que o local seria isolado e que há um trabalho em curso para averiguar se existe no local mais material bélico que por descuido tenha sido deixado. Mas há um trabalho que estamos a fazer no local para verificar se de facto existe um e outro objeto explosivo. INAME prevê ocorrência de chuvas moderadas e continuação de tempo frio a partir desta quinta-feira nos distritos costeiros do país e apela à devida precaução dos cidadãos. A partir desta quinta-feira, toda a zona costeira do país irá registrar a ocorrência de chuvas moderadas, segundo alerta o Instituto Nacional de Meteorologia, que garante ao mesmo tempo que estas não oferecem ameaça às comunidades. Vamos continuar com temperaturas com tempo fresco, com tendência a frio. Estamos a falar de temperaturas que poderão estar em torno de 25 ou ligeiramente abaixo de 25 graus para a zona sul. Nós estamos a prever também a possibilidade de ocorrência de chuviscos ou chuvas fracas locais ao longo de toda a zona costeira. Estamos a falar de todos os distritos costeiros localizados na costa de Moçambique. O Instituto Nacional de Meteorologia refere igualmente que a zona sul continuará a registrar tempo frio, que será caracterizado por temperaturas abaixo de 25 graus Celsius. Mas não é uma situação que possa preocupar a população de uma forma geral, porque são poucas quantidades e são quantidades que posso dizer que são normais para esta época. É só proteger-se por causa das temperaturas baixas e que vão se registrar quase, ou que estão a se registrar quase em todo o território nacional durante esses dias. Refira-se que as zonas centro e norte do país registrarão temperaturas amenas, mas que não ultrapassarão os 30 graus Celsius. Continua desse lado, grata pela preferência, seguimos com muito mais para si em termos de informação. A produção de peixe em cativeiro registrou este ano uma queda em mais de 50% na província de Inhambane. O setor da agricultura e pescas aponta fenómenos naturais como as principais causas da queda. A produção do peixe em cativeiro é uma das atividades de geração de renda
e da melhoria da dieta alimentar nas famílias da província de Inhambane e constitui aposta inadiável das autoridades que superintendem a agricultura e pescas nesta região. Este ano a atividade foi severamente afetada pelos fenômenos naturais, fato que contribuiu para uma queda em mais de 50% do plano previsto para a produção, ou seja, das 19 mil toneladas previstas, Inhambane conseguiu produzir apenas 8 mil toneladas. Devido ao ciclone Guambe e as precipitações altas que se registraram no princípio do ano, o que sucedeu é que houve um povoamento involuntário para as lagoas e para os rios. Daí que a capacidade produtiva que tinha sido instalada em gaiolas e em tanques realmente registrou esta redução de 18 para 8, quase 9 mil toneladas. Mas há uma capacidade complementar que é aquela que os pescadores vão poder fazer junto das lagoas, junto dos rios, porque os peixes saíram das gaiolas e passaram para os rios e lagoas, que é o meio natural de cultivo do peixe. Face às perdas registradas este ano, o setor da agricultura e pescas pretende relançar a produção de peixe em cativeiro. As gaiolas destruídas pelas chuvas já foram reconstruídas e os tanques inundados acabam de ser drenados. Vamos iniciar já a partir da quarta-feira o povoamento dos tanques, tendo em conta que a abertura de novos tanques tinham secados por estiagem no ano passado, tendo também em conta que algumas gaiolas ficaram destruídas, já reconstruímos e iniciamos já na quarta-feira o seu povoamento. Em Inhambane, a massificação da piscicultura como fonte de rendimento para famílias é feita em quase todos os distritos e conta com suporte do governo provincial através do setor da agricultura e pescas. O governo considera o país ameaçado pela terceira vaga da pandemia da Covid-19 mais severa e mais mortífera. Em virtude da eclosão da pandemia da Covid-19 no país e as ameaças de uma nova variante do vírus, o governo procedeu à análise epidemiológica do estágio da pandemia no país, no sentido de traçar linhas e estratégias de combate a este vírus. Esta terceira vaga, em alguns casos, ela resulta ser mais severa que a segunda vaga em termos de número de casos, números de internamentos e de óbitos. A prevenção e o atraso de ocorrência de uma terceira vaga no nosso país é uma responsabilidade coletiva de todas as forças vivas da sociedade moçambicana, incluindo o governo, a sociedade civil e todos os outros intervenientes. No que concerne à participação de empresas privadas na aquisição de vacinas para o combate à pandemia da Covid-19, Armindo Tiago, ministro da Saúde, disse: O governo decidiu que, em virtude da impossibilidade do setor privado adquirir vacinas, devia-se estabelecer uma plataforma comum envolvendo as empresas do setor privado e o governo para a aquisição coletiva dessas vacinas. A análise epidemiológica acontece num momento em que o país está a ser ameaçado pela variante Delta, conhecida também como variante indiana, que já é uma realidade em 11 países de África. Já a diretora nacional adjunta de Saúde Pública, Benigna Matinho, diz que o acesso às vacinas contra a Covid-19 no estrangeiro tem sido um grande calcanhar de Aquiles. Numa altura em que o mundo enfrenta o surto do coronavírus e tenta a todo custo vencer o mal, no país, em particular, ainda existem vários grupos por vacinar. A diretora nacional adjunta de Saúde Pública, Benigna Matinho, disse que a dificuldade em aceder às vacinas no mercado internacional pode retardar o processo de vacinação para os novos beneficiários contemplados no programa nacional. A disponibilidade de vacinas no mercado internacional não é tão fácil. É uma luta que estamos a ter para conseguir as vacinas
E dentro daquilo que é a nossa possibilidade, dos esforços que o governo está a fazer, quando forem chegando as vacinas, nós iremos continuar a completar todos os grupos que estão identificados para fazer esta vacinação. Muito obrigada. Todavia, Matsinha sublinha que apesar da falta de lote para novos beneficiários, o mesmo não se pode dizer em relação ao lote para a segunda dose que está salvaguardada. Temos vacina disponível sim para as pessoas fazerem a sua segunda dose, em relação à última vacina que fizemos. E temos a que recebemos a semana passada, que também já estamos a trabalhar nos aspectos operacionais para fazermos algumas mais pessoas a vacinação com esta que recebemos recentemente. Sobre a meta de vacinação em curso, Benigna Matsinha diz que o previsto está prestes a ser alcançado. Já vacinamos para a primeira dose 240 mil pessoas e 913, o que significa que estamos mesmo a tangente, porque as mesmas pessoas têm que fazer a segunda dose. Então, este valor de 240 mil pessoas corresponde tangente ao número de doses que nós recebemos para fazerem as duas doses. De realçar que o novo coronavírus já ceifou a vida de pouco mais de 800 pessoas no país. Sindicato Nacional de Jornalistas pede maior envolvimento da classe no processo de eleições que já se avizinha. O secretário-geral falava hoje durante um encontro de estreitamento de relações entre a instituição e a Comissão Nacional de Eleições. Sabido que sempre que os períodos eleitorais chegam, há sempre mudanças na legislação. E tem sido sempre nossa preocupação criarmos condições para a formação dos jornalistas, de modo a permitir que dominem a legislação que lhes permita fazer uma cobertura isenta e responsável das eleições. Mas também para permitir que, através da Comissão Nacional de Eleições, possam ser criadas condições para que os jornalistas tenham acesso à informação útil e pública. 37 centros infantis impedidos de exercer a atividade devido a não cumprimento das medidas de prevenção contra a Covid-19. Após o anúncio da retoma do ensino primário pelo Presidente da República, o Ministério do Gênero, Criança e Ação Social diz que somente alguns centros infantis não foram considerados aptos para reabrir por não reunirem condições impostas pelo decreto no âmbito das medidas contra a Covid-19. Das 695 instituições existentes, 165 foram visitadas. Deste número, 128 mostraram-se aptas ou foram consideradas aptas e 37 instituições não, porque não tinham reunido ainda algumas condições. As escolinhas comunitárias também vão funcionar. Porque as escolinhas comunitárias até não temos assim muitos problemas, porque as escolinhas sempre trabalharam 3 horas de tempo. A TV Sucesso visitou alguns centros infantis na cidade de Maputo e constatou que muitos deles ainda não retomaram as atividades. Entretanto, a educadora de uma das escolinhas comunitárias visitadas pela nossa reportagem disse não terem retomado as atividades, aguardando ainda pela autorização das autoridades competentes. Ainda não tivemos a autorização do distrito, né? E também porque tivemos alguma orientação quando fomos para pedir para a vistoria que as escolinhas comunitárias ainda não podem funcionar. Neste momento estão permitidas só os centros infantis
Aguardamos pela orientação do distrito para a vistoria e a autorização para o funcionamento. Das 125 escolinhas que foram consideradas aptas, temos a título de exemplo a escolinha Xongila Kids, que está autorizada para lecionar. Já estamos abertos, já estamos a receber, já começamos com as inscrições, arrancamos amanhã com as nossas atividades. Nós estamos organizados segundo aquilo que é a orientação do Ministério da Saúde, da OMS e da Ação Social. Vamos lecionar 5 horas, segundo aquilo que são as recomendações da Ação Social para trabalharmos este ano. De referir que o país conta com cerca de 695 centros infantis, dos quais 165 foram inspecionados. Deste número, 128 estão permitidas a retomar as atividades num período de 5 horas por dia e 37 foram reprovadas. Aí está, Malite, novo governo de transição. E com esta notícia fechamos esta edição da terça-feira do seu jornal principal. Até amanhã.